Bom dia! Que bom estarmos reunidos para o nosso Café com Fé. Eu gostaria de continuar refletindo com você no Salmo 34, os versos 4, 5 e 6 diz assim: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou esse pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Um dos grandes privilégios da vida cristã é a oração. Sabemos que os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. E o texto da palavra de Deus nos diz aqui: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Não há uma só oração que não haja uma resposta de Deus. Às vezes nós não recebemos a resposta que queremos, mas jamais Deus vai nos deixar sem respostas. Lembrei agora de algo que aprendi na minha adolescência. Existem 3 maneiras de Deus nos responder. Deus nos responde com sim, Deus nos responde com não e Deus nos responde com aguarde ou espere um pouco, ainda não é o momento, ainda não chegou o tempo. Sim é resposta, não também é resposta. Às vezes nós pedimos coisas que Deus entende que não devemos receber porque não é o melhor para nós, e Deus conhece aquilo que é melhor para nós. O salmista diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Deus sempre vai nos responder. Deus não fica alheio às nossas orações. E o texto continua dizendo: livrou-me de todos os meus temores. É possível que nesse momento eu esteja falando para pessoas que ainda estejam guardando no seu coração algum tipo de temor, algum tipo de medo. O coronavírus tem provocado muitos temores no coração de muitas pessoas. E muitas pessoas ainda permanecem amedrontadas diante desse quadro tão difícil que nós temos vivido como sociedade. Mas a palavra de Deus nos diz que quando nós buscamos ao Senhor, Ele nos responde, e mais do que isso, Ele nos livra dos nossos temores, de todos os nossos temores. Nós não precisamos ser movidos pelo medo ou dominados pelo medo, porque nós temos um Deus que traz livramento de todos os nossos temores, diz a palavra de Deus. Diz o texto: olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. É preciso que nós levantemos os nossos olhos e olhemos para o Senhor com o nosso coração cheio de confiança. E no verso 6 o salmista diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Deus nos tira desse lamaçal de angústia. Ele nos arranca desse ambiente de angústia que tenta de alguma forma vencer a nossa vida, impedir o nosso avanço. Deus, Ele tem provisão para a nossa vida, para que nós possamos viver livres de todas as angústias, diz a palavra de Deus. Então somente precisamos clamar. E é interessante que o salmista, ele diz assim: clamou este pobre. Davi era pobre, do ponto de vista humano, Davi era rico. Afinal de contas, Davi era o rei de Israel, o maior de todos os reis da história de Israel. Mas quando na sua relação com Deus, ele percebe que a pobreza espiritual, né? E a palavra de Deus diz que bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles humildes de espírito, aqueles que reconhecem que não são, não podem, não têm condição em si mesmos. Deles é o reino dos céus. Por isso Davi diz: clamou este pobre, e o Senhor respondeu e livrou de todas as suas angústias.
É possível que você esteja com o seu coração angustiado, mas Deus tem provisão para a sua vida nesta manhã. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio da oração e a bênção de podermos voltar à Tua presença nesse momento. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos livrar dos temores e das angústias. Esse tempo tão difícil que tem caracterizado o tempo de angústia na vida de muita gente, mas que o Senhor nos dê livramento para que possamos continuar seguindo em nossa jornada. Em nome de Jesus, amém. Vamos tomar um café?